é importante. Vamos lá, eu vou começar falando sobre o Vinha, porque sites internacionais estão noticiando. O Spartak de Moscou fez 2 propostas pelo lateral esquerdo, Matias Vinha, que está fora dos planos do Flamengo. As ofertas foram de 3 milhões de euros, quase 20 milhões de reais, e 4 milhões de euros, quase 26 milhões de reais. Mas o Flamengo deseja receber 6 milhões de euros, quase 40 milhões de reais, e ainda manter 20% dos direitos econômicos do atleta. Bom, eu ouvi o Flamengo e ouvi também o empresário do atleta. Os dois negaram, disseram que não tem nenhuma proposta, inclusive nem o jogador iria para a Rússia. O jogador não tem a menor vontade de jogar no futebol russo, pelo menos foi a resposta que eu tive no Flamengo, a resposta que eu tive, que não chegou nenhuma proposta. Outro jogador que estão noticiando, inclusive essa notícia veio lá da imprensa gaúcha, que o Grêmio tem interesse em Everton Araújo. De fato tem mesmo, tem interesse, mas eles estão noticiando como se fosse compra, mas não seria compra. O interesse do Grêmio é por empréstimo, e o contato já foi feito com os empresários do atleta, que são os empresários da empresa Rock Nation, mesma empresa, uma empresa inclusive bem conhecida, mesma empresa do Hendrick, do Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, entre outros atletas, só que o contato só aconteceu com os empresários do atleta. E eu perguntei ao empresário, vocês falaram com o Flamengo? Não, em nenhum momento, ou seja, não tem nem como o Flamengo saber, tem apenas esse interesse do Grêmio por empréstimo, mas os empresários ainda nem conversaram com o Flamengo. Acho muito difícil de o Flamengo fazer negócio. Não vai reforçar rival do futebol brasileiro, e o Everton Araújo ele terminou a temporada bem, e ele é de uma posição que o Flamengo, primeiro, provavelmente não vai ter Saúl, porque ele está com essa incógnita aí se vai passar pela cirurgia, se não vai. Mesmo que ele não passe pela cirurgia, vai ser um tratamento conservador que vai fazer ele ficar longe dos gramados por um determinado período. O De La Cruz é uma incógnita, o Jorginho é um jogador com idade avançada, terá aquele equilíbrio de carga com ele, tal como aconteceu desde quando ele chegou ao Flamengo. Então eu acho muito difícil que o Everton Araújo seja emprestado para o Grêmio, e eu acho um erro se o Flamengo topar fazer isso, tá? Vamos lá para o assunto principal do vídeo agora. Por que o Flamengo insiste tanto na contratação de Vitão? Eu vou trazer aqui as respostas para vocês, porque eu ouvi as respostas. Fiz essa pergunta a um dirigente do Flamengo e fiz um resumo aqui no meu roteiro para vocês. Primeiro, vamos falar da qualidade técnica do jogador. Isso na visão do Flamengo, tá? Vitão foi um dos melhores zagueiros no futebol brasileiro na temporada 2025 e também na temporada 2024. Nas 2 temporadas o Inter foi mal e mesmo assim o Vitão se destacou. Vitão é um jogador que o José Boto conhece de outros carnavais. Para quem não sabe, o Vitão já passou pelo Shakhtar da Ucrânia. Em 2019 ele foi para lá. E ele foi para lá porque o José Boto, então chefe de scout do Shakhtar, digamos assim, ele quem encontrou o Vitão e levou o Vitão para o Shakhtar. Ou seja, o José Boto, atual dirigente do Flamengo, ele conhece muito o Vitão, conhece todas as qualidades do Vitão, inclusive no dia a dia, como é o Vitão no dia a dia. Além disso, o Vitão tem 25 anos, ele se encaixa ao perfil estabelecido pela diretoria do Flamengo para diminuir a média de idade. Vocês vão se recordar aqui, uma recente apresentação do BAP, presidente do Flamengo, aos conselheiros, ele falou, nós dificilmente vamos fazer contratações de jogadores acima de 26 anos, porque a ideia da diretoria é diminuir a média de idade do elenco. O Flamengo entrou em campo contra o PSG na final do Mundial com uma média de idade de 30 anos e o PSG com uma média de idade de 22 anos. Isso faz a diferença, não só em um jogo, mas faz a diferença na temporada inteira. Além disso, o Vitão tem poder de revenda. Se o Vitão faz uma boa temporada com a camisa do Flamengo, o valor dele dobra, sem sombra de dúvidas. Pela visibilidade que o Flamengo tem, pela dificuldade que os clubes têm em tirar jogador do Flamengo atualmente, porque o Flamengo não precisa fazer caixa com venda de jogador, não está desesperado, ou seja, senta à mesa podendo fazer exigências. E aí vai entrar também a parte financeira. Por que o Flamengo insiste em Vitão? Vamos lá, vocês vão se recordar que o Internacional deve ao Flamengo 4,7 milhões de euros pela situação do Thiago Maia.
Vou fazer a pergunta para vocês, que a mesma pergunta que a pessoa do Flamengo fez para mim. Essa pessoa virou para mim e falou assim: Vene, você consegue me dar certeza que o Internacional vai pagar esse valor que eles devem? E se eles pagarem, quando o Flamengo vai receber? Guarda isso, guarda essa pergunta. Além disso, o Flamengo oferece ao Internacional 5,5 milhões de euros para ter o Vitão, mais 500 mil euros em meta por título. Se o Flamengo for campeão, não tem nenhum problema pagar 500 mil euros. Então, o Flamengo entende o seguinte: é melhor utilizar esse valor que tem a receber do Internacional e sabe-se lá se vai receber e quando vai receber, e tirar do caixa 5 milhões e meio de euros para ter um bom zagueiro de 25 anos, a não ter o zagueiro, ir ao mercado e precisar contratar um zagueiro do nível do Vitão, pagando mais, porque com certeza vai ter que pagar mais. Todo mundo sabe que o Flamengo, entre aspas, tem receita de bilhões, pode gastar à vontade, então a exigência para o Flamengo é sempre maior. Então o Flamengo prefere pegar esse dinheiro que tem a receber do Internacional e se livrar disso, e só tirar do bolso 5 milhões e meio de euros. E se for campeão, paga mais 500 mil. Ou seja, o Flamengo pode tirar do bolso só 6 milhões de euros e ter um jogador extremamente valorizado. Gente, a estratégia do Flamengo é correta. É correta. Ah, mas o Vitão não chegaria para ser titular. Quem te garante? Quem te garante? O Fabrício Bruno, quando chegou ao Flamengo na ocasião, não chegou para ser titular. Era o Pablo. Olha o que aconteceu. Gente, o Flamengo, se fechar com o Vitão, vai ter Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e Vitão. Tá bom para vocês? Independentemente de quem seja titular. E assim, a temporada vai ser longa, gente. Eles vão jogar. Quando a gente fala titular, é apenas um resumo. Vai ter rodagem no elenco. Não teve na zaga esse ano por um erro de planejamento da própria diretoria, que não quer cometer o mesmo erro. Por isso está insistindo tanto em Vitão. Então, assim, faz total sentido a estratégia do Flamengo nessa insistência ao Vitão. A contratação ainda não dá para cravar que ele será jogador do Flamengo, porque tem um acerto ainda com o jogador. O Flamengo se acertou com o Internacional, aquela confusão danada. O Internacional deu ok para o Cruzeiro, negou o Flamengo, aí depois negou o Cruzeiro, agora dá ok para o Flamengo, e o jogador, que já havia conversado com o Tite, agora conversa com o Flamengo. Até o momento não dá para dizer que ele vai ser jogador do Flamengo, mas o negócio está bem encaminhado. É aguardar, mas assim, a estratégia do Flamengo nessa insistência ao Vitão faz total sentido. Você concorda, discorda? Eu quero a sua opinião também, porque para mim fez sentido. Depois de ouvir essas respostas do dirigente do Flamengo, quero ouvir de vocês. O que vocês acham? Tá certo? Eu particularmente acho que vai ser um bom reforço para o setor defensivo. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo, porque pelo andar da carruagem será em breve. O Flamengo tá movimentado. Cuidado, porque não sei se o Flamengo vai bater essa marca direto, né? todo ano, superando. Porque esse foi o ano que teve aquela premiação elevada do Mundial de Clubes, muitas vendas de jogadores que você não vai conseguir vender todo ano. Então, eu não vou ficar surpreso se no ano que vem, no caso, no próximo, né? Esses são os números de 2025. Então, os números de 2026 eventualmente ficarem abaixo. Acho que pode acontecer. Porque você talvez não consiga vender tantos jogadores, você pode subir. Já subiu muito o valor da publicidade na camisa, né? Acho que está num valor muito próximo do teto, talvez. Então, acho que é normal que será normal se o clube não vai faturar muito, mas talvez não fature tanto assim. Então, esse é um ponto que vale a pena deixar bem claro. E os números são excelentes, porque o clube já conta com um elenco muito forte, né? Com possibilidade de reforçar, com estabilidade financeira, ou seja, isso torna um destino mais atraente para profissionais que você queira contratar. Você sabe que ela vai ter condição de trabalho, que há dinheiro, então o salário não atrasa, tudo é feito da forma mais adequada. Então, acho que tudo isso faz com que, de fato, qualquer rival do Flamengo fique preocupado. Mas é preciso uma boa gestão, né? Se você tem dinheiro, comete erros. O Flamengo já tinha muito dinheiro em 2023 e 2021, e foram anos em que, por conta de
trocas mal feitas ou não realizadas de comando técnico no momento que era preciso, ou trocar quando não era necessário. Isso gerou títulos que o Flamengo perdeu, que poderia ter vencido, porque já tinha um time mais forte. Então a gestão tem que ser boa, sempre, né? E aí eu acho que existem alguns pontos preocupantes no médio e longo prazo. Não só pela não definição do técnico, que o presidente pretendia definir até o Natal passou e não houve o acordo ainda, não foi anunciado acordo pela renovação do Felipe Luiz, muito menos contratado outro técnico. O Flamengo, por ano que vem, está sem técnico por enquanto, né? E a questão também do diretor esportivo, que eu acho muito grave. A gente vai falar disso mais adiante. Eu acho muito grave o que está acontecendo. As declarações públicas colocando o Flamengo como algo menor, é como eu vejo. Mas a gente pode desenvolver esse assunto mais adiante, para poder debater com mais propriedade a respeito. Algumas pessoas acham normal, eu acho que não. Quem trabalha no Flamengo hoje tem que entender o seguinte: você está no topo das Américas. É o clube mais rico, campeão, mais relevante hoje, maior torcida é o Flamengo. Então, você maior que o Flamengo, poucos clubes serão como oportunidade profissional no mundo. Só mesmo os gigantes europeus, que é uma pequena casta, né? Isso em faturamento, assim, se você pegar a repercussão que o Flamengo tem, é muito, várias vezes maior do que da maioria dos times da Europa, inclusive. Então, acho que quem trabalha no Flamengo hoje tem que dar graças a Deus e querer ficar, ou então não serve. É como eu penso. Então não serve, entendeu? Eu vim pra cá e tal, então não serve, meu irmão. Ou você se dedica, vê aquilo ali como a coisa mais importante que há, ou não serve. Eu acho que deveria ser o lema dessa gestão. Para qualquer um, tá? Jogador, dirigente, o funcionário das finanças, do marketing, sabe? Você está no Flamengo. Onde você quer ir, amigo, maior que o Flamengo? No futebol, onde você quer ir? Por onde você pretende ir? Eu acho que é isso. De acordo com o jornalista Antônio Carlos, Gerson vive um período de forte descontentamento no Zenit e já manifestou, nos bastidores, o interesse em voltar a atuar no futebol brasileiro. O volante avalia que sua experiência no clube russo ficou aquém do esperado, tanto dentro de campo quanto fora dele, e acredita que um retorno ao Brasil pode ser fundamental para recuperar prestígio, regularidade e protagonismo na carreira. Nesse contexto, o Flamengo surge como a principal preferência do jogador. Foi no clube rubro-negro que Gerson alcançou um dos pontos mais altos da sua trajetória profissional, levantou títulos importantes, construiu uma relação sólida com a torcida e se adaptou bem à rotina, à cobrança e à estrutura oferecida pelo clube. Essa identificação pesa na escolha do atleta, que vê o Flamengo como o ambiente ideal para retomar seu melhor futebol. Mesmo assim, a diretoria flamenguista adota uma postura cautelosa. Internamente, ainda há lembranças da maneira como o jogador deixou o clube na última passagem, o que gerou certo incômodo entre dirigentes. Por esse motivo, um retorno imediato não é tratado como prioridade. O Flamengo só considera abrir negociações se os valores envolvidos forem inferiores à quantia recebida na venda do atleta e se houver flexibilidade salarial por parte de Gerson, já que a atual gestão avalia outras necessidades no elenco como mais urgentes. Enquanto o rubro-negro mantém distância, outros clubes brasileiros acompanham de perto a situação. Palmeiras e Cruzeiro observam o cenário e enxergam em Gerson uma oportunidade de reforçar significativamente o meio-campo. Caso a volta ao Flamengo não avance, essas equipes podem se movimentar para tentar a contratação. Assim, o futuro do volante permanece indefinido, com a possibilidade concreta de retorno ao Brasil nos próximos meses, mas dependente de vários fatores. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você aceitaria o retorno de Gerson para o Flamengo? Será um grande reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras!